E aí pessoal, tudo na paz? Tudo tranquilo com vocês? De verdade? Então beleza, eu sou Felipe Dias, este é mais um Fliperama e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o final de Game of Thrones. E antes de mais nada, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu acho muito legal quando uma série consegue fechar um ciclo de sua história, depois de anos e anos sendo exibidas e anos de dedicação. Já falei disso aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, depois desse vídeo você vai lá, clica lá, assiste e deixe seu comentário também. Porém, uma série muito longa, ela corre o risco de ir se desgastando ao longo dos anos e chegar e ter um final frustrante, por exemplo, como o de Dexter ou How I Met Your Mother pra mim. Esses dois finais não me agradaram. O final de Lost, que não agradou muitas pessoas, me agradou, porém eu entendo todas as críticas que foram feitas em cima do final do Lost. Em Game of Thrones, muita expectativa foi criada, isso desde as primeiras temporadas. Principalmente quando o Ned é decapitado, por exemplo, ninguém esperava aquele tipo de coisa acontecer na série. É uma série, inclusive, que foge dos padrões da fantasia tradicional, então a morte de Ned foi um choque para muitas pessoas. Então a série veio depois se reinventando e criando novos choques, por exemplo, como Casamento Vermelho. Então durante alguns anos, e por fugir do óbvio várias vezes, a série atraiu uma legião de fãs. Pessoas iam para os fóruns da internet discutir, criar teorias e comentar o episódio que foi incrível daquela semana. E isso na era do streaming, onde temporadas inteiras são disponibilizadas de uma vez e a pessoa assiste quando quer e quando pode. Então a HBO, com a série do Game of Thrones, conseguiu trazer de volta ali o grande evento que é ficar em frente à televisão e assistir a um episódio. Toda temporada sempre houve muita expectativa em torno da série, do andamento dela, e a gente sempre querendo saber como seria o seu fim, especulações e mais especulações. Mas aconteceu o que muitos fãs temiam, a série acabou ultrapassando os livros. É claro que os produtores já sabiam o final da história, pois Martin contou para eles os principais pontos, os pontos de mais relevância para que a história caminhasse e chegasse no final que chegou. Porém, ele não contou para os roteiristas quais eram os caminhos para chegar naquele final, então os roteiristas criaram seus próprios caminhos. Mas acho que a maior dificuldade para os roteiristas foi quando Martin saiu da produção da série. Ele prestava consultoria e também escrevia alguns roteiros. Então quando ele saiu, a partir da 5ª temporada, os roteiristas perderam ali a sua fonte direta de inspiração, a sua fonte conhecedora daquele universo que eles estavam escrevendo. George R. Martin saiu em 2014 da produção da série, dizendo que ia dedicar seu tempo a escrever os livros, mas até agora não temos notícia do lançamento do 6º. A 5ª e a 6ª temporada tem momentos altos e baixos, porém os momentos altos eles são tão importantes e tão incríveis que a gente consegue relevar os momentos que foram ali mais baixos dessas duas temporadas. A partir da 7ª temporada as coisas começaram a ficar rápidas demais, viagens que anteriormente levava dias, semanas e até meses para se concretizar. Na 7ª temporada a pessoa ia e voltava no mesmo episódio. Claro que nessa época tentaram justificar dizendo, não, eles só cortaram o tempo da viagem, pois a série está com menos episódios, são as 2 últimas temporadas, então eles cortaram esse tempo da viagem. Porém, acontecimentos simultâneos mostram que não, que na verdade as viagens estavam acontecendo rápido demais e eles ignoraram esse tempo. Tudo bem, é das 2 últimas temporadas, isso a gente consegue relevar. Mas o que me incomodou muito, principalmente na 8ª temporada, foram as facilitações narrativas, que cada episódio se tornava cada vez mais presente. E um exemplo, e que frustrou várias outras pessoas, foi a batalha contra o Rei da Noite. Naquele episódio houve várias facilitações narrativas. Por exemplo, o Sam sempre tem alguém para salvar ele quando ele estava em perigo. E nenhum personagem da saga principal morreu nesse episódio. Apenas personagens que já tinham ali encerrado o seu ciclo na história. Aqui um parêntese. Como é que o Tyrion, um dos personagens mais inteligentes da série, tem a ideia de colocar todas as pessoas indefesas dentro da cripta de Winterfell, sabendo que o vilão, o grande inimigo, o inverno que está chegando, é capaz de ressuscitar os mortos? Não foi muito inteligente, Tyrion. Logo você, e magicamente a Arya aparece voando, sabe-se lá da onde ela conseguiu pular, mas isso também é uma facilitação narrativa, por mais que alguns fãs tentaram dizer que não, ela é a mestra dos disfarces, ela é sorrateira. Isso não convence, mesmo que não precisa mostrar, mas não convence muito não, pois aquele pulo super mágico e ela conseguir uma única facada destruir o maior inimigo da série, o Prometido, desde a 1ª temporada até agora, inclusive o Winter is Coming é o logo da série, então o Grande Inverno foi destruído com uma única faquinha, assim, não teve nenhum grande conflito, eu nem tive medo da personagem morrer naquele momento. E essa batalha contra o Rei da Noite foi como se alguém tivesse prometido pra você um PlayStation de presente de Natal, mas quando você abre o presente, é um Polystation. No! God, please, no! No!
Mas o que mais me frustrou nessas 2 últimas temporadas e que mostrou a dificuldade dos roteiristas de conseguir manter a qualidade da série sem os livros, sem o material fonte, foi que personagens super inteligentes como o Mindinho, o Varys e o Tyrion perderam todos seus grandes diálogos, suas estratégias e sua genialidade. E esses personagens, principalmente o Mindinho, que estava sempre tramando, você não podia confiar muito no que ele dizia. O Tyrion virou o quê? Um fofoqueiro e com isso um traidor. Confesso que eu gostei do episódio final, as minhas expectativas estavam tão baixas, eu estava esperando um Polystation novamente, mas acabei ganhando esse Polystation, porém com alguns jogos mais divertidos. Então eu consegui me divertir assistindo ao final da série. Principalmente a direção da série, ela foi muito bonita, aquela cena da Daenerys com o dragão abrindo as asas atrás dela, foi incrível, o dragão saindo da neve também foi bem legal, a fotografia estava muito boa, a trilha sonora também. Mas mesmo gostando desse final, eu sei que ele teve várias conveniências de roteiro, várias facilitações, por exemplo, as pessoas aceitarem o Bran, elas nem conheciam o Bran, boa parte delas, só porque o Tyrion disse que ele seria um bom rei, então o Bran será um bom rei, porque ele tem toda a história na cabeça dele. Ele devia ser o mão do rei então, sei lá, um provedor de internet. Sem contar que o próprio Bran disse que não queria ser Lorde, mas depois, quando ele foi nomeado rei, ele disse que já sabia que isso iria acontecer. Provavelmente ele não quis ser Lorde de Winterfell, ele queria ser dos 7 reinos. Dos 6, né? Porque agora a Sansa está lá, com o Winterfell, com o Norte livre. Ela mereceu, viu? Não é porque o irmão dela é rei dos reinos que ela não poderia ter sozinha conquistado a liberdade e a independência do Norte. Vários desses elementos contribuíram para esse final frustrante, as pessoas não gostaram, estão chamando aí do novo Lost. Eu não concordo, devia chamar do novo Dexter, porque o final de Dexter ainda foi pior do que o de Lost. O Game of Thrones é uma série que começou subvertendo o gênero da fantasia clássica, levando conteúdos mais filosóficos, políticos, conteúdo mais adulto para a televisão dentro da fantasia, e acabou como uma fantasia clássica, com um final feliz para alguns personagens, amargo para outros. E ele não foi surpreendente, ele foi até óbvio, assim, um ou outro elemento de diferença do que a maioria das pessoas imaginavam. Se eu fosse um roteirista, eu faria da seguinte forma: depois que o Jon Snow matou a Daenerys, vinha o dragão, devorava ele, matava ele, devorando mesmo, e voava com a Daenerys ali com seu último alimento, o Jon Snow, e com a sua mãe sendo carregada para o infinito e além, e ele nunca mais seria encontrado. Eu não colocaria ninguém no trono, não teria mais um rei ou rainha, simplesmente todos os 7 reinos seriam livres, independentes, cada um por si. E uma das coisas mais importantes que eu faria era o Tyrion voltar para a biblioteca, reler tudo que já tinha lido e continuar lendo, devorando todos os livros possíveis até a morte dele, para ver se ele volta a ser inteligente, para ele recuperar aquela inteligência que a gente gostava tanto, aquele cérebro maravilhoso do Tyrion. E o filho do Sam ia se chamar George Martin, iria aprender a ler e a escrever com o pai e escreveria a maior crônica de Westeros, que é a Crônica do Gelo e do Fogo, não aquele outro cara que escreveu não. E para encerrar, o Sam estaria sentado debaixo daquela árvore com folhas vermelhas do Winterfell, a câmera focaria o seu rosto e seus olhos ficariam azul, igual do Rei da Noite, e ele daria um sorriso sinistro. Fim, blackout, acabado. E para você, qual o final ideal? Deixe nos comentários como você terminaria a série. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like bacana, compartilhe o vídeo nas redes sociais, que ajuda bastante o canal. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.